Quando eu assumi o MDB de Guarabira, de fato, estava só as camisas, né? Todo mundo tinha abandonado, ou seja, é igual aquele cara que está no banco de reserva, só tem tudo, toma. Aí eu peguei o MDB de Guarabira, tá? Só a camisa mesmo, como diz o ditado. E boa conversa. Isso, e boa conversa. Fizemos um trabalho muito grande. Agradeço muito a aceitação que Guarabira teve pelo meu nome naquele momento, né? Tivemos mais de 3.700 votos. Fomos o segundo mais votado na cidade, inclusive mais do que o candidato do prefeito e a candidata da prefeita, né? Camila Toscano, que era Rui na época. E fomos o segundo mais votado e fizemos um grande trabalho, ou seja, levantamos o nome do partido. Agora, nessas eleições, o MDB fez toda a diferença na eleição da prefeita, porque se não fosse Deda Claudino e o MDB, eu tenho certeza que a prefeita atual teria sido derrotada, se não fosse o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa dedicação, tá? Que foi algo que não foi bem reconhecido e avaliado pós-eleições, tá? E isso tudo está fazendo com que eu tome minha decisão futura em cima de todos os acontecimentos. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida serve como aprendizado. E essas eleições agora, pode ter certeza, viu? Eu aprendi um ditado que eu praticava e não sabia, que você apanha para comer sabão e depois você apanha para aprender que sabão não se come. Então, essa foi a lição dessas eleições. Qual foi sua participação nessas últimas eleições? O que você imagina? Eu sentei com Você não aparecia muito, né? Não, eu não aparecia muito, porque eu era presidente de um partido e eu estava muito ocupado. Ou seja, você não sabia nos bastidores o quanto eu era cobrado pelos candidatos do partido. Então, foi bem tenso, mas nós sentamos desde o primeiro dia, lá na casa de praia da prefeita Camila, lá, para definirmos como seria a chapa de Guarabira. Desde a primeira reunião, tá? Nós sentamos juntos para definirmos, ou seja, todo o diferencial dessa campanha, pode ter certeza, foi Deda Claudino que fez. Trazer Vando do Mutirão, que fez a diferença. Quem trouxe foi Deda Claudino. Mas esse crédito foi para Raimundo. Certo, mas Vando sabe até hoje. Ele pode dizer foi que foi. Através de você. Foi eu que trouxe Vando do Mutirão. Ele veio pela credibilidade e pelo que eu conversei e me comprometi com ele. Que ele era muito tendencioso a ficar com o republicano, né? Com os paulinos. Os paulinos. Tá? Então, isso aí foi Deda que trouxe. Ou seja, você pegar pessoas sem expressão política e dar a quantidade de votos que eu dei diretamente, tá? Como teve candidatos, como no próprio MDB, que o MDB só chegou a fazer 3 vereadores, porque eu impulsionei Luan, impulsionei Cleito e impulsionei todos os outros candidatos do partido. Todos. Até Nildo eu impulsionei. Nildo de Vivi. Sim. Entendeu? Até Nildo de Vivi eu impulsionei. Tá? Eu só não impulsionei porque eu sabia da situação deles, que era mais confortável, que foi que eu não impulsionei diretamente, mas indiretamente sim, que foi Saulo e Marcelo. E Armando. Armando também. Mas Marcelo e Saulo foram os únicos que eu não impulsionei diretamente. Mas todos os outros eu impulsionei. Todos os outros candidatos podem dizer que Deda Claudino conversou com eles. Né? Uns conversei mais, outros conversei menos. Mas quase todos eu conversei. Tá? Então, você ter uma participação dessa, fazer o que eu fiz, tá? Um trabalho do que eu fiz dentro dessa campanha, por exemplo, Alex mesmo deu sangue, deu a alma por essa campanha. Fez coisas ainda inadmissíveis, apostou, acreditou, tá? Isso ele fez pela nossa parceria, pelo que nós estamos juntos. Entendeu? Então, tudo que aconteceu, eu estava ligado diretamente. E qual foi sua decepção? O que é que você esperava? Ser reconhecido. Cargos? Ser reconhecido. Ela, a prefeita
de Guarabira, né, a prefeita Camila, todas as nomeações... Ou Léa? Camila. Não, de fato, Léa, não, né? de fato de direito é Léa, mas de fato é Camila, né? Camila é deputada, o ouvinte está dizendo aqui, ó. Não, ele está confundindo. Ele disse que o prefeito é Camila então, é deputada. O ouvinte tem que aprender e tem que participar de Guarabira, né? Porque as decisões de Guarabira quem toma é Camila, né? É porque, vamos lá, certo? A prefeita é Léa. É porque Camila é filha também, né? Não é assim, naturalmente ela vai auxiliar a mãe, isso é uma estratégia política de Carlos. A prefeita é Léa, Camila toma decisões. Se der errado, o ônus vai para Léa. E se der certo, o ônus vai para Camila. Mas quem toma todas as decisões são Camila. Esqueça Léa. Léa ali é figura de... Léa... Então você acha que foi Camila que barrou sua participação no governo? Quem manda no governo de Guarabira hoje é Camila Toscano. Para nomear, para liberar a compra de uma caneta ou um fechamento de uma licitação de milhões, quem decide é Camila. Vamos esquecer Léa, tá? Vamos esquecer Léa. Léa é uma dona de casa que cuida dos seus netos, que vem assinar os papéis da Prefeitura de Guarabira. Poucas pessoas têm coragem de dizer isso. Você chegou a conversar com Léa ou com Camila após a eleição? Após eleições, a gente conversou depois que eu dei a entrevista, que já estava um clima muito tenso. Tentei várias vezes e não houve. Você não acha que você jogou a toalha muito cedo, deveria ter esperado mais? Que eu lembro que estava na formação do secretariado ainda, quando você deu uma entrevista, já criticando Léa, Camila. Você não acha que foi muito precipitado, foi muito cedo fazer aquelas críticas? Já estava montado o segundo escalão, estava entrando para o terceiro. Eu ia esperar o quê? Já tinha montado todo o secretariado, todos os cargos de confiança, tá? Todas as nomeações, e eu não fui nem sequer questionado se o MDB iria indicar alguém. Ela disse, mas eu indiquei, mas eu botei Marcelo Bandeira para ser secretário de Agricultura. Eu disse, você perguntou a mim? Você falou comigo? Você me comunicou? Não. Ou seja, hora nenhuma, Deda Claudina, após as eleições, foi visto. Nem para um telefonema dizer, Deda, obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu trabalho. Então você se sente desprestigiado? Com certeza. E qual é a análise que você faz da formação do secretariado? A formação do secretariado, eu entendo que tem pessoas boas, pessoas competentes dentro do secretariado. Um exemplo que eu vou citar, o senhor João Rafael, eu considero como um grande secretário. Há quem diga que sua maior chateação foi justamente o fato de João Rafael ter sido nomeado secretário e você não ter sido cogitado, especulado, convidado. Olha, quem pensa isso está pensando errado, porque as minhas atribuições do dia a dia são muito, digamos assim, cheias, ou seja, eu tenho um dia muito cheio, muito corrido, não daria para você. Não daria. O que eu queria era só, Deda, você tem alguém, quer indicar, o que é que você acha? Você venha para cá, faça parte, ajude, colabore, dê opiniões sobre Guarabira. É isso que eu queria. Eu não queria cargo, eu nunca cheguei perto para pedir algo. Nem a Marcos, foi o ex-prefeito, nem a ela e nem a nenhum outro. Eu nunca indiquei ninguém para um cargo público na cidade de Guarabira. Chegou o homem aí, viu? Empresário João Rafael de Aguiar. Como sempre, fazendo aquela visita de cortesia. Secretário, grande secretário. O que é que você tem achado aí do trabalho do homem? O senhor João Rafael é um grande empresário. Não é à toa que ele chegou aonde chegou. Ou seja, tem uma história, tem uma experiência, tem um know-how. E eu acho que é isso que a política está precisando. Pessoas diferentes na política. Você viu a entrevista de Tarcísio? Você me falava em off que, inclusive, os outros colegas empresários falam muito bem da atuação de João Rafael à frente da pasta, né? E isso, ele vem fazendo coisas diferentes. Ou seja, algo que Guarabira precisa. Guarabira é uma cidade comercialmente muito pujante e precisa de pessoas para ouvir os comerciantes, para ouvir os empresários, para fazer com que as coisas aconteçam dentro da nossa cidade. Porque quem tem a ideia no dia a dia somos nós, comerciantes, empresário, é quem sustenta esse país. Você falava da entrevista de Tarcísio.
Tarcísio disse, foi muito claro, Governador de São Paulo. que a política precisa de sangue novo, a política precisa ter pessoas novas, porque a gente não aguenta mais os políticos que nós temos nesse país. Porque os políticos que nós temos nesse país só montam palanque para a próxima disputa. É o que nós estamos vendo em Guarabira hoje. Guarabira hoje está montando o palanque para 2026. Só pensa nisso. Mas isso é os dois lados, né? Tanto a oposição quanto a situação usa as mesmas artimanhas. Por isso que eu digo que nós temos que ter sangue novo para tirar quem pensa desse jeito. Mas o povo não quer. Por exemplo, você foi como sangue novo. E aí? Sim, mas Guarabira me aceitou. Eu fui o segundo mais votado em Guarabira. Eu não tinha nenhuma. Quando eu entrei para ser candidato a deputado federal, a primeira pesquisa que eu fiz, Deda só tinha 1,1% de conhecimento da população de Guarabira. Ninguém sabia ainda quem era Deda. Ninguém sabia quem era Deda. E quando finalizou as eleições, eu fui o segundo mais votado, com 3.000 e mais de 3.700 votos. Ou seja, isso é muita coisa para uma campanha que eu fiz praticamente em 3 meses. Ou seja, Guarabira vestiu a camisa. Ou seja, Guarabira quer mudança. Ou seja, você acha que foi acolhido por Guarabira? Sim, claro. Por que nessa campanha agora, já que você era tão bem relacionado, você não conseguiu emplacar o seu nome numa vice? Porque seu nome era cogitado, você era especulado, mas no começo você começou dizendo que não queria, até que quando você sentiu interesse, a vaga estava sendo ocupada por Raimundo, que era do seu partido, e seu colega de articulação política. Você falou uma coisa que agora... Veio um filme. Que eu acho a coisa mais importante que você falou, certo? Deda Claudino nunca vai ter uma oportunidade desses dois conglomerados de Guarabira. Porque Deda Claudino, se tiver, ele cresce. E eles sabem disso. Foi notória as vezes que Leia dizia para mim: ei, Marco tem medo de tu, Marco tem medo de tu, porque tu pode crescer mais do que ele. Eu acho que hoje quem tem medo de mim era ela. Ela me dizia isso nos bastidores. E eu acho que isso aí hoje está notório que nem tanto o Paulino quanto Toscano não querem Deda como... Não querem dar a vez a Deda Claudino. Eles querem Deda Claudino como capacho, que Deda Claudino não é capacho de nenhum dos dois. E nem de ninguém. Isso Deda... aí é o principal. Ó, Deda Claudino é um emergente. E essa palavra dói nos ouvidos dessas pessoas ricas, né, que vêm de berço. Deda Claudino é um emergente, um matuto que saiu do Maciel, do nada, filho de um agricultor, está aqui meu pai, um homem simples, humilde, semi-analfabeto, um cara que venceu, que quebrou todos os paradigmas sociais, que rompeu todas as barreiras que você pode imaginar. E você acha que essas pessoas vão permitir que Deda Claudino tenha vez política em Guarabira? Porque se Deda Claudino tiver vez política em Guarabira, transforma essa cidade. Pode ter certeza disso. Mas você é independente, você não precisa de um lado nem de outro para ser um candidato a prefeito ou para você romper essa barreira e quebrar essa tradição. Porque assim, você já foi preterido pelos paulinos e agora foi preterido pelos toscanos. Isso. Será que o problema não está em Deda? Não. Deda foi enganado por Paulino, por Toscano. Eu fui enganado por Paulino, fui enganado por Toscano agora. Tá? Porque se Deda Claudino chegasse a gerir, administrar essa cidade, pessoas como o senhor João Rafael ia compor todo o governo. Ou seja, eu ia trazer pessoas que realmente entendem, que realmente conhecem, que realmente faz a diferença. Pessoas técnicas. Eu não ia fazer palanque político aqui, não. Eu não ia entrar aqui para dizer assim, daqui a 2 anos eu vou ser isso, daqui a 4 eu vou ser aquilo, daqui a 8, daqui a 16. É o que esse pessoal faz. Esse pessoal pensa, porque esse pessoal são profissionais da política. Eu não sou profissional da política. Tá? Eu gosto de política e eu acredito na política. Essa é a diferença. Eu posso chegar aqui e falar com propriedade, com autoridade e dizer, falar de um grupo, falar do outro, porque eu saio daqui, eles podem arrumar 1000 formas de me perseguir. Agora, emprego, dependência de órgão público eu não tenho. Então, eu saio daqui, eu entro aqui e saio daqui de cabeça erguida. Muitas pessoas querem estar aqui, falar o que eu falo, mas infelizmente não pode, porque é um emprego público, depende disso, depende daquilo. E isso faz toda a diferença, de Carlos.